deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa poar. Amemos esta cidade, honremos nossa poar. Nossa cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, do alto da verde serra, trabalha pelo país, do alto da verde serra, trabalha pelo país. Na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa poar. Amemos esta cidade, honremos nossa poar. Apesar de pequenina, boa na humildade encerra a honra mais varonil. Esta cidade menina deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa poar. Amemos esta cidade, honremos nossa poar. Nossa cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, do alto da verde serra, trabalha pelo país, do alto da verde serra, trabalha pelo país. Na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade,
seja sorte, bom mar. Amemos esta cidade, honremos nossa poar. Amemos esta cidade, honremos nossa poar. Pessoal, boa tarde, né? Fala bom dia. Boa tarde a todos. Podemos começar? Podemos? Boa tarde a todos. Em nome do secretário da Saúde, senhor Alexandre Provisor, queria cumprimentar a todos os presentes, a sua equipe. Meu boa tarde a todos. Público, hoje a gente vê que não tem ninguém, a não ser os assessores aqui. Mas vamos tocar mesmo assim, né? A gente vai dar início agora ao relatório da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022. Senhor secretário, fique à vontade. Senhor presidente, boa tarde, nobres senhores vereadores, público presente, funcionários da Câmara Municipal de Poá. É uma satisfação imensa estar aqui nessa tarde para prestar contas do último quadrimestre de 2022, nos termos do que preconiza a legislação. Fazer um cumprimento especial ao público que nos assiste eletronicamente e também reverenciar aqui a presença dos técnicos que no dia a dia trabalham conosco na Secretaria de Saúde. Tatiane, Dr. Fábio, o Léo da Vigilância, a Joyce, a Gi, doutora Camila, a Ana, o Ivan está num compromisso fora, também gostaria de saudá-lo, nosso companheiro de trabalho. E nós trouxemos um quadro geral para prestação de contas de tudo aquilo que a Secretaria de Saúde desenvolveu nos últimos 120 dias do ano de 2022. Faremos as devidas apresentações e depois estaremos à disposição dos senhores vereadores, público e quem assim o desejar, para eventuais perguntas, dúvidas, considerações. Nos colocaremos à disposição dos senhores aqui para atender aquilo que for do interesse de atuação de cada um. A Joyce vai iniciar a explanação e depois agir, uma por uma área e outra pela outra, não é? Então, senhora Joyce, por favor, para iniciar a prestação de contas, queremos ouvi-la. Boa tarde a todos, senhores vereadores, demais presentes. Vou iniciar aqui a apresentação. Então, a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022. Então, atendendo à Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, o gestor do SUS, em cada ente de federação, elaborará o relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, ofertas e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. No parágrafo 5º, o gestor do SUS apresentará, ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório que trata o caput. Seguindo, nós temos a estrutura, né, da prestação de contas, em duas partes, né, que trata a oferta de produção de serviços e a execução orçamentária e financeira. Os equipamentos de saúde, nós contamos com 23 equipamentos hoje, né? 22 públicos, 1 contratado. E na oferta de produção de serviços públicos, nós iniciamos com a atenção básica, os serviços da atenção básica, no total de 20.759 atendimentos, né?
distribuídos entre clínica médica, ginecologia e pediatria. Os atendimentos de profissionais, nível superior, né? Assistente social, enfermeira, psicologia, nutricionista, totalizando 6.398 atendimentos. As consultas médicas por especialidade, né? Todas as especialidades, totalizando 6.623 atendimentos. A telemedicina, realizada nas unidades de saúde, né? 327 atendimentos, pacientes atendidos. As ações realizadas, algumas ações realizadas, capacitação de profissionais, ação do Outubro Rosa, né? Participação na ação social do Instituto Felipe Mateus. Algumas fotos, né, das palestras, das orientações que foram realizadas. Saúde bucal. A saúde bucal, os atendimentos realizados nas unidades básicas totalizaram 9.640 atendimentos, né, entre consulta, urgência e procedimentos. Outros serviços odontológicos também, realização de biópsia, exames laboratoriais e de imagem. No CEL, os atendimentos, né, totalizaram 2.195 procedimentos, 597 total geral de consultas e 266 primeira consulta, né, entre endodontia, periodontia, bucomaxilo e pacientes especiais. As ações realizadas pelo CEL, avaliação odontológica, as avaliações em famílias refugiadas do Afeganistão, capacitação de profissionais, algumas imagens aí, né, das ações realizadas. Centro de fisioterapia, procedimentos realizados, né, de todos os atendimentos, né, 10.056 totalizando, né, todos os atendimentos. Atendimento às pacientes com transtorno do espectro autista, foram 26 pacientes, totalizando 242 atendimentos. Oxigenoterapia, 68 pacientes acompanhados. Saúde da mulher, Papa Nicolau, 1.372 exames realizados e gestantes, né, o pré-natal, 1.373 consultas realizadas. A atenção domiciliar, pacientes atendidos 329, atendimento médico 332, auxiliar 294, enfermeira 347, nutricionista 20, coleta de exames 80, curativo 64, casos novos 62, pacientes que receberam alta 8, pacientes que mudaram de endereço 5, óbitos 33, vacinas aplicadas 66. CAPS, os atendimentos do CAPS, né? Foram, né, nas diversas especialidades, totalizaram 3.053 atendimentos no CAPS 2 e no CAPS AD, 1.241 atendimentos. Na prevenção e tratamento de feridas, foram realizados 516 atendimentos, né? Média e alta complexidade ambulatorial. No pronto atendimento, foram realizados 65.254 consultas médicas entre clínico, pediatra e a parte de síndrome gripal. 1.343 em observação, serviço social 541, totalizando 67.118 atendimentos. Nos serviços diagnósticos, nos diversos exames, né, realizados, totalizaram 165.703, né, exames realizados. Serviço de transporte, né, todos os pacientes encaminhados, foram realizados 7.609 atendimentos a pacientes encaminhados, né. A vigilância em saúde, algumas ações realizadas, né, atividade educativa, 8, análise de projeto 12, cadastro de estabelecimentos 30, exclusão de cadastro 7, inspeção de estabelecimentos 188, licenciamento de estabelecimentos 54, recebimento de denúncias 35, atendimento a denúncias 29, inspeção sanitária 4, cadastro de estabelecimentos 2, inspeção sanitária, estabelecimento de serviços de alimentação 54, fiscalização do uso de derivados de tabaco 18, instauração de processo administrativo 16, conclusão de processo administrativo 10, cadastro de estabelecimento de serviços de alimentação 2,
algumas ações, né, realizadas pela vigilância, inspeção de barracas, realização de inspeções noturnas, capacitações, né? E as fotos, algumas imagens, né, enviadas, inspeção, as inspeções deles, as capacitações de notificação de acidente de trabalho, vigilância epidemiológica, imunizações foram realizadas 33.983, doenças de notificação compulsória 9.130 no total. As ações, algumas ações realizadas pela vigilância epidemiológica, vacinações de profissionais de saúde, treinamentos, vacinações dos refugiados, né, que estavam abrigados na aldeia, apresentação dos dados, né, de doença em sarampo, algumas imagens, né, das vacinações, a apresentação deles, a vacinação dos refugiados, setor de zoonose, animais recolhidos 72, campanha antirrábica, animais vacinados 441, feira de adoção animal 13, animais doados 67, castrações 1.000, reclamações recebidas e atendidas 31, atendimento veterinário 209, treinamento técnico 30, a endemias, né, o setor da endemias, palestras 187, inquéritos epidemiológicos 43, denúncias recebidas atendidas 20, vistorias a pontos estratégicos 90, retirada de enxames 7, as ações realizadas, né, pelo pessoal da zoonose, as feiras de adoção animal na Praça da Bíblia, e algumas imagens da feira e dos animais, né, que foram doados. O programa estratégico da ST-AIDS, as consultas médicas de infecto 452, serviços de assistente social 17, consulta psicologia 134, atendimento de enfermagem 1175, enfermeira 86, pediatria 14, ações educativas 12, preservativos distribuídos 65.088, preservativos femininos distribuídos 8.344, visitas domiciliares 9, testes rápidos 459, tuberculose e hanseníase, notificações de casos novos 17, sintomático respiratório BK buscativa foram 157. As ações realizadas, né, as ações, né, de tuberculose buscativa, realização de teste rápido, a campanha Fique Sabendo, algumas imagens, né, do pessoal da DST, campanha Fique Sabendo, as ações que elas realizaram no bairro de São Francisco. Assistência farmacêutica, né, os pacientes atendidos nos dispensários de medicamentos. Todas as unidades relacionadas, totalizando 75.680, né, pacientes atendidos. A participação da assistência, né, no evento da Associação Pró-Falcêmicos, algumas imagens. Gestão em saúde, agora, a gente fala da central de regulação, os agendamentos de consultas em equipamentos de referência. Os agendamentos realizados, né, por especialidade, totalizando 1.836 atendimentos, né, agendamentos realizados. Seguindo, agora são exames, né, em equipamentos de referência, todos os exames agendados, né, nos equipamentos de referência, totalizando 3.539, né, agendamentos realizados de exames. A Secretaria da Saúde, né, as participações da Secretaria em diversas áreas, né, Câmara Técnica, Grupo Técnico de Atenção Básica, da Assistência Farmacêutica, Grupo Técnico de Rede de Urgência e Emergência, da Rede de Atenção Psicossocial, da Rede de Apoio Materno-Infantil, Grupo Técnico da Rede de Cuidado a Pessoas com Deficiência, da Rede de Cuidado a Pessoas com Doenças Crônicas, do Consórcio de Desenvolvimento de Municípios do Alto Tietê, com o DEMAT. A ouvidoria, a relação dos atendimentos registrados, né, no quadrimestre. A ouvidoria que trata
A legislação que trata a ouvidoria está em discussão com os órgãos técnicos da Secretaria e com o Conselho Municipal de Saúde, visando torná-la mais eficiente e acessível eletronicamente aos munícipes, como forma de contribuir para o aprimoramento dos serviços públicos de saúde do município. Os dados apresentados são referentes às informações registradas pela Ouvidoria Geral e Secretaria da Saúde. E no controle social, as participações, né, as assembleias do Conselho Municipal de Saúde, todas as assembleias ordinárias e extraordinárias registradas, né, e as pautas de cada uma das reuniões realizadas. E a execução orçamentária, eu passo a palavra para a Gislene agora, tá? Ô, Gi, só um minutinho. Senhor presidente, gostaria de tomar a palavra por um instante, antes de adentrarmos a questão orçamentária e financeira, para esclarecer que os dados apresentados, só os números assim, nos parece frio, não é? Mas eu gostaria de registrar que todo esse trabalho, nós não buscamos a unanimidade, há muito a percorrer, há muito a melhorar, certamente, mas todo esse trabalho, desenvolvido por todos os braços da Secretaria de Saúde, tenho certeza, senhores vereadores, que eles têm sido realizados com humanização, com a humanização do serviço público de saúde no município. O caminho a percorrer é muito longo, mas eu acredito que nós estamos a passos largos a alcançar melhores dias. Muito obrigado. Gi, desculpe. Boa tarde a todos. Em continuidade à nossa prestação de contas, a segunda parte agora ela trata da execução orçamentária e financeira. Diferentemente da parte assistencial, que é apresentar os dados de setembro a dezembro, a parte financeira ela é cumulativa. Então, é tudo o que ocorreu de janeiro a dezembro de 2022. Nós temos aqui a tabela, né, de despesas orçamentárias com recursos próprios vinculados do exercício e de exercícios anteriores, de janeiro a dezembro. Nós temos aí a relação por cada bloco de investimento, atenção básica, média e alta, assistência farmacêutica e vigilância em saúde. Em 2022, foi aplicado em saúde, aliás, foi empenhado na saúde 100 milhões, vou arredondar os números para facilitar a leitura. Foi empenhado 100 milhões, foi liquidado e pago 93 milhões. Deste valor, o que corresponde à atenção básica, inicialmente despesa de pessoal? Foi aplicado 34 milhões, sendo este valor empenhado, liquidado e pago. Subvenção social, né, que é um contrato que nós temos ali com a PAI, empenhado, liquidado e pago, o valor de 128 mil. Rateio em participação em consórcio público é um contrato que nós temos junto ao Condemate, que atende as crianças que precisam dos serviços da ACD. Foi empenhado, liquidado e pago o mesmo valor, sendo de 223 mil. A rúbrica de material de consumo nas mais diversas fontes de investimento, né? 1, recurso próprio, 2, Estado, 5, federal, 8, emenda parlamentar municipal, 92, saldo residual do Estado e 95, saldo residual federal. Foi empenhado 4.236.000, liquidado 3.019.000 e pago 2.972.000. Serviços de pessoa física, foi empenhado 295 mil e liquidado e pago o mesmo valor, sendo de 231 mil. Serviços de pessoa jurídica, 3.447.000, sendo esse valor empenhado, liquidado 3.044.000 e pago 3.003.000. Auxílio alimentação, entre empenhado, liquidado e pago, foi o mesmo valor de 477 mil. Outros auxílios financeiros da pessoa física, 318 mil empenhado, liquidado e pago 293 mil. Na rúbrica de indenizações e restituições, foi 1.148.000, sendo este valor empenhado, liquidado e pago. Na rúbrica de material permanente, nós temos aí a execução de algumas emendas parlamentares, foi empenhado 735 mil, foi liquidado 616 mil e pago 579 mil.
Passando para o bloco da média e alta complexidade, que compreende o nosso pronto atendimento e os serviços especializados, nós temos aí em despesa de pessoal 10 milhões, empenhado, liquidado e pago 9.907. Contratos de gestão, é o nosso contrato com o Instituto Alfa, que gerencia os serviços do nosso pronto atendimento, entre empenhado, liquidado e pago, o mesmo valor, sendo de 30.533. Rateio pela participação em consórcio público, é um rateio de residência terapêutica que nós temos junto ao Condemate, foi empenhado, liquidado e pago, o mesmo valor, sendo de 81 mil. Material de consumo, também nesse bloco de investimento, foi 1.373.000 empenhado, liquidado 1.035.000 e pago 1.031.000. Serviços de pessoa jurídica, foi empenhado 2.485.000, liquidado 1.906.000 e pago 1.761.000. Sentenças judiciais, 1.769.000, sendo este valor empenhado, liquidado e pago. Indenizações e restituições, também nesse bloco de investimento, na média e alta, foi empenhado, liquidado e pago o valor de 114 mil. Obras e instalações, esse valor corresponde aos serviços que foram pagos para a UPA, né? Nós temos um contrato, mas o que foi direcionado no exercício de 2022 foi apenas 35.364. Na rúbrica de material permanente, também recurso decorrente de emendas parlamentares foi 311.000, empenhado, liquidado e pago 82.500. Indenizações e restituições, 85.000, sendo este valor empenhado, liquidado e pago. Destinando os recursos para o bloco da assistência farmacêutica, foi a categoria econômica de despesa é material de consumo, sendo destinado o valor de 4.132.000, liquidado e pago 1.980.000. No bloco de vigilância em saúde, através dos departamentos existentes, foi direcionado despesa de pessoal 2.515.000, empenhado, liquidado e pago 2.473.000. Material de consumo 382.000, empenhado, liquidado 180.000 e pago 171.000. Serviço de pessoa física, 44.000, sendo este valor empenhado, liquidado e pago. Serviço de pessoa jurídica, 255.000 empenhado, 63.000 liquidado e pago. Auxílio alimentação, 34.000, sendo este valor empenhado, liquidado e pago. Despesas de material permanente, 115.000 empenhado, liquidado e pago 102.000. Então, entre todas as categorias e despesas aí, é o que foi aplicado sobre cada bloco de investimento. Esse é um relatório um pouco mais aberto. Na sequência, nós temos aí um relatório consolidado, tá? O relatório consolidado dos 100 milhões que foi empenhado na saúde, quanto que compreende a cada bloco de investimento de forma total. Na atenção básica, foi empregado 45.735.000 empenhado, liquidado 43.343.000 e pago 43.211.000. Na média e alta complexidade, dos 100 milhões empenhados, foi empregado 46.800.000, liquidado 45.516.000 e pago 45.366.000. Na assistência farmacêutica, foi empregado 4.132.000, liquidado 1.980.000, sendo este mesmo valor também pago. O bloco de vigilância em saúde foi empregado 3.348.000, empenhado, liquidado 2.899.000 e pago 2.891.000. Então, de todo o recurso empregado na saúde em 2022, nós cumprimos com o mínimo constitucional, a lei estabelece um percentual de 15% e nós empregamos mais de 30% em saúde, tá? Foi empregado 100.016.000, empenhado, liquidado 93.740.000 e pago 93.449.000. Nós iniciamos o exercício com um orçamento de aproximadamente 78 milhões e ao longo do exercício nós fomos recebendo emendas, foram tendo superávites destinados à saúde para cumprimento dos serviços e alguns contratos. Então, encerramos o exercício com estes números na aplicação dos recursos. Trazemos para vocês também, em cada prestação de contas,
os nossos saldos das nossas contas decorrentes de recebimento de recurso federal e estadual. Então, nós finalizamos o exercício de 2022 com um saldo de 66.061. Lembrando que este valor, hoje já não é mais este valor, nós recebemos recurso do Ministério, recebemos recurso do Estado, tem coisas para serem pagas, então, o que mais chama a atenção aí é as nossas contas de custeio e investimento, que é decorrente de recurso federal, e a conta de PAB estadual, que é o recurso que vem do Estado. As demais contas correntes são contas de emendas parlamentares que estão em execução, e tem algumas delas que já estamos prestando contas. Em 2022, ainda, nós recebemos recurso, né, de receitas Covid. Tá? Então, o Ministério da Saúde, através das portarias aí relacionadas, disponibilizou para apoiar um montante de R$ 115.438,36, referente a receitas Covid. Deste valor, nós aplicamos aí 755 mil despesas Covid. Esse foi o valor empenhado. E o valor liquidado, 593, sendo liquidado e pago. Nós apresentamos cada uma dessas despesas para vocês. O valor que nós aplicamos é diferente do que nós recebemos, mas é que nós tínhamos saldo residual de recursos. Tá? Então, de 2022 para 2023, vai passar também algum valor, mas o montante não ultrapassa R$20 mil. Além dos recursos que nós já apresentamos aí, em 2022 nós recebemos emendas parlamentares, tá, do Estado e também da União, e aí nós temos os valores relacionados, os documentos que nortearam cada um desses repasses e o objeto de repasse. Entre o total de emendas que foram recebidas, deu R$ 3.969.792. E, por último, aí nós temos as fontes de recurso, né, que nós empregamos nas nossas despesas, que é 1, recurso próprio, 2, do Estado, 5, recurso federal, 8, emenda parlamentar municipal, 92, saldo residual de recurso do Estado e 95, saldo residual de recurso da União. Volto a palavra para o nosso secretário. Senhor presidente, senhores vereadores, nos moldes da primeira apresentação, os números representam a atuação da Secretaria de Saúde no correr do exercício de 22. E, bem por isso, eu gostaria de deixar registrado que, embora os números pareçam frios, eles representam a nossa atuação cotidiana. E nós estamos agora à disposição dos senhores para eventuais interjeições ligadas à prestação de contas ou até mesmo, aproveitando a oportunidade, se for o caso, poderemos transitar por algum outro assunto que escape aí do assunto prestação de contas, mas que seja de interesse do município e da nossa população. Gostaria também de, por fim, registrar que essa prestação de contas, conforme determina a legislação, foi submetida ao crivo do Conselho Municipal de Saúde, semana passada. E talvez por isso que hoje não há nenhum representante aqui. O relacionamento da Secretaria de Saúde com o Conselho Municipal tem sido o mais democrático e abrandado possível na busca de um interesse comum. Então, eles aprovaram, né, o Conselho aprovou essa prestação de contas submetida a eles, e agora a gente apresenta aos senhores para o cumprimento da lei. Obrigado, senhor secretário. Agradeço às meninas pela explanação. Eu vou passar a palavra para os vereadores para que eles façam seus questionamentos, mas antes eu queria dizer, secretário, que por mais que esteja longe do ideal, e a gente sabe disso, por mais que os números estejam frios e falta muita coisa, a gente sabe disso também, e isso vai ser colocado alguma coisa agora para vocês. Uma coisa eu posso falar. Talvez até pela habilidade do secretário e pela competência. Não, pela habilidade que a gente fala de saber lidar com o público, com as pessoas, até com os próprios funcionários. Não é rasgação de seda, não. A gente conhece bem o professor, uma pessoa educada, uma pessoa que pode não resolver, mas ele sabe se colocar, ele sabe explicar. E até pela competência dos meninos aí também, da equipe, a gente tem
recebido um pouco menos de reclamações, isso é importante. Ah, mas acabaram as reclamações? De forma alguma, né? Mas diminuíram. A gente, pelo menos eu percebo isso, não sei se os demais colegas, e principalmente em relação ao Medina, ao hospital, e depois também com a vinda dessa empresa terceirizada. Então a gente sabe, voltando a falar, que está longe do ideal, sim, né? Falta muita coisa? Falta. E a gente vai cobrar, vai continuar cobrando. Mas só para colocar para vocês, e vocês percebem que as reclamações diminuíram, pessoal, tá? Simplesmente diminuíram. Então vou começar aqui pelo professor que está ao meu lado aqui, o vereador professor Rogério Matias. Fique à vontade, professor. Bom, primeiramente eu quero estar aqui dando o meu boa tarde, parabenizando aqui o presidente da comissão, Saulo Dentista, as vereadoras Gilmara, a Patrícia, presidente dessa Casa de Leis. Quero parabenizar aí em nome do secretário Alexandre Provisor, toda a sua equipe aqui presente, né? Eu já imaginava, nobre secretário, que apesar dessa audiência ser para discutir o terceiro quadrimestre de 2022, que você não se negaria a estar aí trazendo, né, novidades, está colocando para a população o que se pensa da saúde para o ano de 2023. E uma das perguntas que eu quero lhe fazer é que tinha um programa extremamente essencial aí para a nossa cidade, que era o Estratégia da Saúde da Família. E esse programa ele tem feito muita falta em alguns bairros, né? Bairros mais populosos aqui da nossa cidade. Então a pergunta que eu lhe faço é: para o ano de 2023, nós podemos contar com a volta total desse programa, que era o Estratégia Saúde da Família? Senhor vereador, obrigado por tão excelente e importante pergunta. Nós temos previsão de rubrica orçamentária na peça orçamentária de 2023. Evidentemente que nós vivemos aquele momento de cobertor curto, né? Num português bem claro, as despesas às vezes não alcançam o número de valores financeiros arrecadados e, portanto, nós estamos embrionariamente, até engasguei aqui, estudando a possibilidade de reimplantar esse serviço. Evidentemente que ele não terá a mesma proporção, o mesmo tamanho de que havia outrora, né? No passado chegamos a ter, acho que 10 equipes, 9 equipes em 6 unidades. A nossa pretensão é minimamente estabelecer 2 estratégias do lado de lá da cidade, 2 do lado de cá, para tentar melhorar os serviços assistenciais. Quanto mais serviços a gente prestar na casa da população, menos ocorrências haverão de surgir. Evidentemente que isso tudo ainda está sendo tratado e o segundo semestre, certamente, teremos novidades nesse aspecto. Gostaria de dizer que esses serviços são importantíssimos, imprescindíveis para o município, e a nossa comandante, a prefeita Márcia, tem um gosto especial e um carinho muito grande para que eles sejam retomados. E volto a repetir, em razão das agruras financeiras, tivemos que estabelecer prioridades. Então, a prioridade foi a contratação da empresa para gerir os serviços de saúde no Guido-Guida, né, o Hospital do Jardim Medina, e a retomada desse trabalho certamente haverá de acontecer em breve espaço de tempo. Uma outra pergunta, secretário. Nós sabemos aí da importância das unidades básicas de saúde aqui do nosso município. Só que tem algumas unidades básicas que elas estão ficando superlotadas e estão atendendo um público que está morando demasiadamente longe. Um exemplo disso é a unidade aí da Vila Júlia, que devido ao fechamento do CS2, grande parte dos seus usuários estão utilizando, né, a UBS da Vila Júlia. Em relação a fazer novamente, trazer o CS2 mais próximo do centro da cidade, para que esses usuários estejam, vamos dizer assim,
sendo como uma forma menos cansativa para que eles estejam sendo atendidos. Existe esse projeto para se trazer o CS2 aqui para o centro da cidade? Outra pergunta bastante importante, vereador. Agradeço imensamente pelo seu desprendimento e pela atenção aos serviços de saúde. Num resgate breve, histórico, o CS2, todos sabem, por mais de 50 anos, funcionou ali na Avenida Anchieta, e um prédio arcaico, um prédio com instalações já deficitárias, muito próximo da linha do trem, com dificuldades para o oftalmologista, cardiologista, e o Dr. Fábio, dentista aqui, pode bem dizer isso. A cada vez que vai fazer um atendimento dentário, tem que esperar o trem passar, porque o prédio vibra, né? Então, a gestão anterior à nossa assunção na Secretaria de Saúde deliberou por transferir os serviços para a Vila Júlia, que é a Unidade Básica de Saúde Murilo Mendes. Hoje os serviços são realizados lá, e evidentemente que houve um assoberbamento de serviços. Uma unidade básica de saúde recebeu os serviços de outra, né? Sobretudo do CS2, que havia mais de 50 anos de serviços prestados, então o povo estava habituado a procurar o CS2. Pois bem, antenados a tudo isso, a prefeita Márcia Bim nos determinou a procura de uma saída alternativa a diminuir o inchaço da unidade da Vila Júlia. Então, houve muitos estudos e a gente chegou a um consenso em identificar o prédio aqui do Cantinho do Idoso, ao lado da Câmara Municipal, para servir de uma nova unidade básica de saúde no seu piso térreo. Foram feitos diversos estudos, a nossa equipe técnica fez visitas e incursões várias vezes ao local. Hoje o prédio está em desuso, e a vontade do município, da prefeita, é que nós utilizássemos esse espaço para desenvolver os trabalhos de CS2 na região central da cidade, num lugar longe da linha do trem, que não esteja sujeito a eventuais enchentes ou inundações, que é o caso aqui. O prédio, depois de visitas técnicas do pessoal da assistência farmacêutica, da vigilância, dos nossos dentistas, há um projeto que nós podemos depois oferecer aos senhores vereadores para que conheçam. É um projeto desenvolvido, a planta baixa, com 8 consultórios médicos, para atender, além de pediatra, clínico e GO, que é a obrigação da rede primária, outras especialidades. Tem sala de farmácia, sala de atadura, sala do dentista, de vacinas, de enfermagem. Um projeto inovador, muito bonito. Já está pronto o projeto arquitetônico. A Secretaria de Obras está desenvolvendo agora os memoriais descritivos, plantas e o custo da obra, para que ainda no exercício de 2023, por determinação da prefeita, isso tudo saia do papel, dada a importância dessa matéria. A criação de uma nova porta, de uma nova unidade de saúde para atender a demanda da região central, uma vez que os serviços do CS2, quando foram levados para a Vila Júlia, causaram uma certa dificuldade geográfica, principalmente as pessoas mais idade, não é? Com mais idade, uma vez que é uma subida grande até lá, né? Para o público da Vila Júlia, a UBS Murilo Mendes atende muito bem. Agora, a região central, geograficamente, ficou desabastecida. Então, o Jardim Alvorada, o Conjunto Poá Centro, a Vila Soriana, a parte da Vila Monteiro, a parte atrás aqui da Vila Oceania, que são áreas do perímetro de atuação do posto, tiveram que se deslocar para a Vila Júlia. Então, certamente, com essa construção, e não está difícil fazer a construção, evidentemente que há custos, não é? Mas grande parte já está pronto. Então, a obra, querendo falar aí de prazo,
talvez depois de licitada, etc., uns 3, 4 meses, ela esteja pronta, porque grande parte do prédio já está com a estrutura pronta. Basta fazer as repartições e mudar uma coisinha ou outra, a porta do banheiro, a entrada de acesso. E eu acredito que até o findar do ano de 2023, incorrendo tudo dentro daquilo que determina os prazos processuais, é possível que nós tenhamos uma nova unidade básica de saúde, o novo CS2, na região central do município de Poá. Muito obrigado, vereador. Secretário, todas as especialidades, elas são extremamente importantes, mas nós estamos aí recebendo, né, inúmeras reclamações de munícipes, principalmente em relação a neurologista, ortopedista e aos fonoaudiólogos. Existe alguma previsão para a contratação de mais especialistas nessas áreas? Senhor vereador, de fato, mais uma pergunta importante. Muito obrigado. Eu queria deixar registrado ao senhor que foi deflagrado no findar do ano passado um processo de número 5.743 de 2022, que trata do assunto concurso público. A Secretaria de Saúde, depois de longos estudos com os nossos colegas aqui presentes, entendemos por bem de criar um quadro de vagas para atender essa ausência. Nós sabemos muito que há deficiência em diversas áreas de atuação na saúde. E dentre os que o senhor citou, sim, nós temos aqui a previsão para a contratação de médicos, neurologista adulto, neurologista pediátrico, 3 psiquiatras adulto, 1 psiquiatra pediátrico, 2 ortopedistas e 8 fonoaudiólogos. 8 fonoaudiólogos. O processo para desencadeamento do concurso está em franco andamento, certamente ele haverá de ser congregado por outras pastas também, mas da Secretaria de Saúde foram pedidas 150 vagas que atendem diversas funções, mas dentre as que o senhor citou, nós temos aí as dos médicos, eu vou repetir, neurologista adulto, pediátrico, psiquiatra adulto, pediátrico, 2 ortopedistas e 8 fisioterapeutas. Fisioterapeutas, 6. Fonoaudiólogos, 8. Há também uma quantidade de profissionais na área da saúde, aqui da doutora Camila, na saúde bucal. Há também, para atender a demanda da vigilância, do CBAP, né, com controladores... Secretário, o senhor sabe informar quantos cirurgiões dentistas? Sim, certamente. A nossa expectativa, a nossa expectativa era um pouco maior, mas, de novo, esbarrando no cobertor curto, não é? Nós tivemos que reduzir um pouco o número de pedidos a contragosto da doutora Camila, viu? Mas são 5 dentistas, 6 auxiliares de saúde bucal. E qual que é a outra especialidade, doutora? Técnico de saúde bucal, mais 5. Então, são 5 técnicos de saúde bucal, repetindo, 5 de saúde bucal técnicos, 6 auxiliares e 5 profissionais dentistas. Farmacêuticos, 5, enfermeiros, 10. Aí há também o pedido para contratação de médico oftalmologista, dermatologista, cardio, endocrinologista, gastroenterologista, a figura de mais um médico do trabalho, 5 ginecologistas, 5 pediatras, 12 clínicos para atender a demanda do CBAP, um médico veterinário. A nossa expectativa era que fosse mais, mas infelizmente permanecemos com um profissional. Motoristas, nutricionistas, 12 psicólogos, técnicos em farmácia, técnico de radiologia, terapeuta ocupacional, visitador sanitário. E se eu não falar da farmácia aqui, a Ana, do meu lado, vai ficar muito brava.
A Ana é coordenadora de assistência farmacêutica e a presidente da Câmara é farmacêutica por ofício. Se eu não disser que no concurso há farmacêuticos, ela vai puxar minha orelha também. São 6 farmacêuticos. Secretário, o vereador aqui do meu lado, o Elson Lopes, questionou os cardiologistas. Não sei se foi falado aí. Sim. Quantos são? 2. Dois Tá. cardiologistas. Hoje existe a figura de um cardiologista no Centro de Especialidades Médicas, atendendo a demanda. Evidentemente que é pouco para um município que congrega já 130 mil habitantes aproximadamente. Então, está prevista aqui a contratação de mais 2 profissionais nessa especialidade. E esses números são expectativa ou realidade? Eles já foram encaminhados, já houve foram, um o processo, parecer favorável por conta do Executivo? O processo está em adiantado estado de evolução e eu calculo que em breve espaço de tempo a Prefeitura, por ordem da prefeita, deve desencadear o concurso público que vai atender, além da nossa secretaria aqui, humilde Secretaria de Saúde, as demais demandas do município, seja na educação, obras e etc. Agradeço ao professor, ao vereador Rogério Matias. Na sequência, vereadora Gilmara, protetora, fica à vontade. Boa tarde a todos. Na verdade, é mais um questionamento referente à falta de medicação no CAPS e em alguns postos de saúde. Eu até encaminhei um ofício para o secretário, mas não deu tempo hábil ainda da resposta vir. Mas, aproveitando este momento, eu gostaria de entender o que está acontecendo. Eu tenho uma lista aqui de medicações, como, por exemplo, ciclo 21, ibuprofeno, tanto de 300 como de 600 miligramas, Buscopan simples, entre outros até... eu citei dipirona? Entre outros, né? Depois está disponível aqui para verificar, e no CAPS também. Excelente pergunta da senhora, vereadora. Agradeço também, igualmente, o seu desprendimento com a causa pública. E nós temos alguns esclarecimentos a fazer. E não por acaso, e até antevendo que isso fosse possível, os seus ofícios estão conosco aqui. Nós os trouxemos a tentar dirimir alguns ruídos de informação e alguns contratempos encontrados em relação a isso. Eu gostaria de fazer um esclarecimento importante em relação à questão de eventual ausência de medicamento. A ausência ela é pontual, ela não é duradoura. Com todo respeito à população, mas outro dia uma munícipe fez uma reclamação a um colega vereador dos senhores que me ligou. Pois bem, ela tinha uma lista com 12 medicamentos. 12. Ela foi no posto e retirou 11. Aí ela disse ao vereador a história pela metade, né? Ela disse que a unidade básica de saúde não tinha nem dipirona. Ela retirou lá 11 medicamentos. Faltou um, faltou a dipirona. Mas a dipirona em comprimido. Havia lá a dipirona líquida, mas ela não quis a dipirona líquida. Preferiu não pegar. Então, infelizmente, às vezes a gente tenta agradar a todos, mas ainda assim não é possível. Então, de 12 medicamentos, ela retirou 11 e faltou um, porque ela não quis levar o medicamento líquido. Ela queria o medicamento em comprimidos, né? Pois bem. Diante disso, nós temos vários processos licitatórios em andamento, ata de registro de preços formulada em outubro do ano passado, que tem duração de 365 dias, de um ano, portanto, ela vai durar até o final desse ano. Só que diversos problemas acontecem durante o processo de aquisição. Dentre eles, uma coisa recorrente que tem acontecido, que é a ausência de matéria-prima. Muitos medicamentos estão com problema na construção, na fabricação dele. Então, tem demorado um pouco mais para ser entregue. Alguns fornecedores da prefeitura têm pedido dilação do prazo, a extensão do prazo de entrega, porque não conseguem entregar a tempo e hora o medicamento. Mas, a respeito das suas considerações, e eu gostaria de passar a palavra para a Ana, que é a nossa coordenadora de assistência farmacêutica,
que talvez ela consiga explanar tecnicamente, de maneira mais eficaz, a todos os seus questionamentos, vereadora. Boa tarde a todos. Recebemos os seus ofícios lá, vereadora, já estamos respondendo. E aproveitando a oportunidade, na última prestação de contas, nós comentamos a respeito da atualização da REMUME, né, que é a nossa Relação Municipal de Medicamentos. E, em virtude disso, as compras, né, os processos licitatórios que foram iniciados, né, já foram pensando nessa nova lista, nessa nova padronização municipal. É um processo um pouco demorado, a gente sabe que nem sempre tudo corre conforme a gente planeja. Dessa lista que você nos submeteu, muitos deles a gente já recebeu. Vou depois descrever para você certinho, né, em resposta ao ofício. Alguns ainda, infelizmente, não, mas o que a gente mais estava tendo problema, como o secretário mencionou, a dipirona comprimido, que é um medicamento que pode parecer banal, mas que dá uma repercussão bastante negativa. Os pacientes não entendem, né? Nossa, mas não tem nem dipirona, então isso gera questionamentos bastante negativos. Mas isso já foi resolvido. E, em virtude da nova REMUME, alguns desses medicamentos que você elencou aqui, eles não estão mais padronizados no nosso município. Tá? Então, já foram substituídos. Então, por exemplo, quando você pergunta de polaramine xarope, foi substituído pela acebrofilina, né, que a gente sabe que é um medicamento muito melhor do que o polaramine. Então, já pensando nessa otimização, então, os munícipes não vão mais ter acesso ao polaramine, mas vão ter acesso a um xarope até melhor. A loratadina comprimido, né, que também foi incluída juntamente com o xarope. Enfim, tantos outros. Eu acho que, aos poucos, e ao fim desse processo licitatório, que está bem próximo, nós vamos conseguir regularizar todos, incluindo os medicamentos do CAPS, que, desses que você nos passou aqui, apenas um ainda a gente não recebeu, mas que já está em prazo de finalização também. Tá bom? Perfeito, eu agradeço o posicionamento e assim que eu obtiver a resposta do ofício, aí eu encaminho também para os munícipes que cobraram. Certo, obrigada. Só mais uma pergunta? Pois não, vereador. Primeiro, eu quero aproveitar o ensejo, secretário, e parabenizar tanto ao senhor como ao Leonardo e toda a equipe do Centro de Bem-Estar Animal. Eles vêm fazendo um trabalho maravilhoso aqui no município. Mesmo, como vocês citaram aqui, mesmo a população não entendendo que alguns casos não dá, depende de outras situações, eles nunca vão entender. Mas eu quero parabenizar pelo trabalho que eles vêm executando aqui no nosso município. Então, eu gostaria de perguntar, foi até citado aqui, referente à médica veterinária. Eu gostaria de saber se abriu concurso, se vai chamar uma outra médica, porque falaram que teria um prazo de 180 dias para chegar uma médica veterinária no setor, mas eu ainda não tive a oportunidade de conversar ainda com o secretário devido à correria. Então, aproveitando aqui, eu gostaria de perguntar se é verdade, até eu havia feito uma indicação, tanto da médica veterinária como de auxiliares que possam estar lá, não sei, talvez fazendo um estágio, né? Porque muita gente procura esta vereadora para verificar a possibilidade de estágio. Então, seria interessante também ver essa questão, até porque o atendimento veterinário está sendo feito muito bem pela doutora Andréia, só que somente no período da tarde. Aí o município acaba indo lá pela manhã, não tem atendimento e eles ficam bravos. Muito bem. Senhora vereadora, agradeço mais uma vez também tão importante pergunta. No concurso público que nós deflagramos, no pedido de concurso público que nós deflagramos, existe aqui a possibilidade, a previsão de contratação de 4 auxiliares de controle de zoonoses e a figura de um médico veterinário. Evidentemente que nós gostaríamos até que fosse possível contratar muito mais profissionais para atender tão importante demanda da população. O CBAP é um destacado centro de atendimento animal, reconhecido regionalmente, tem feito bastante serviços à população de maneira bastante acentuada e é notável e respeitável o trabalho realizado lá.
Então, nós temos para o concurso público aqui a previsão de contratação de um médico veterinário, que somará serviços à doutora Andréa, que já faz um excelente trabalho lá, além da figura dos auxiliares de controle de zoonoses. Eu não lembro se existe mais alguma figura para lá. Você lembra, Leonardo? Não, né? O visitador sanitário é da vigilância, não é? E o de endemias também. É isso aí. Então, nós temos a previsão de contratação de três auxiliares de controle de zoonoses. Eu não sei porque eu falei 4, mas são 3. E o veterinário. Associado a isso, vereadora, o município de Poá possui o convênio com o CIEE, que é o Centro de Integração Estágio Escola. E nós fizemos recentemente uma mudança no quadro da Secretaria de Saúde, exatamente visando prestigiar o CBAP. Então, em breve espaço de tempo, haverá a contratação de 2 profissionais estagiários em veterinária para auxiliar nos trabalhos do CBAP. Então, acho que assim respondi aos seus questionamentos. Perfeito, fico muito feliz e agradecida. Obrigada a todos. Passar a palavra para a vereadora, nossa presidente, Patrícia. Boa tarde a todos aqui presentes, presidente da comissão, secretário de saúde, é um prazer tê-los aqui conosco. Parabenizar a doutora Camila pelo aniversário de hoje. Que Deus te abençoe. Eu tenho algumas coisas, eu até conversei com a Ana e acho que é importante deixar claro em público isso. Eu sempre comentei, eu sempre fiz pedido referente a um protocolo de atendimento para prescrição e transcrição, tanto da enfermagem quanto de farmacêuticos, que podem fazer essa transcrição, essa prescrição de receitas, diminuindo a fila dos médicos. E aí, se a doutora Ana puder falar um pouquinho para poder deixar a público o que está acontecendo, eu acho importante. Só um minutinho, cortando um pouquinho só, eu queria pedir para o Ivan que participe aqui, faz parte da equipe, adentra o plenário e se aproxima aí da sua turma, aí do seu grupo. Fofinho. Obrigado. Tão bonitinha. Bem-vindo, Ivan. Respondendo ao questionamento da Patrícia, né? É importante a sua pergunta, Patrícia, porque ela é bastante técnica, mas ela, na prática, ela repercute de uma forma muito positiva na demanda do posto, né, dos postos de saúde, das nossas UBS. Desde que nós assumimos a coordenação, né, da assistência farmacêutica, é um questionamento e um pedido que eu venho fazendo junto ao diretor de rede básica, né, o Ivan, e ao próprio secretário, para que a gente possa fazer, né, os atendimentos farmacêuticos nas unidades. A nossa maior dificuldade era mesmo a questão de adequação de RH, e isso a gente tem conseguido em parceria com o Ivan, para que a gente possa viabilizar esse profissional farmacêutico realizando esses atendimentos nas unidades básicas de saúde. E com a nossa participação, né, no município de 5 profissionais farmacêuticos na oficina farmacêutica oferecida pela Condemate, nós conseguimos elaborar um projeto piloto, onde esses atendimentos farmacêuticos vão começar acontecendo inicialmente com 10% da carga horária desses farmacêuticos sendo destinadas ao atendimento farmacêutico propriamente dito, principalmente para aqueles pacientes de polifarmácia, pacientes com dificuldade de leitura, pacientes idosos, e aqueles que procurarem, né, que tiverem interação farmacêutica e acharem que nosso atendimento vai ser positivo para a terapêutica deles. Esse projeto piloto vai ser apresentado amanhã na Condemate, e, se aprovado, a gente já começa a introduzir nas unidades essa prática. Posteriormente, já está sendo também conversado a respeito da telemedicina para atendimento farmacêutico, porque isso também vai ajudar bastante nessa questão
de diminuir a fila nos postos, porque muitas vezes o paciente ele quer mesmo uma consulta para tirar uma dúvida, para uma orientação, e o farmacêutico vai poder propiciar isso. E também a inserção do profissional farmacêutico na equipe do EMAD, que é a equipe de atenção domiciliar, onde o farmacêutico também vai poder atuar de uma forma direta nesses pacientes que também, por muitas vezes, são pacientes de polifarmácia. Tá bom? E aí o protocolo vai ser submetido também a vocês e nas próximas prestações de contas. Tá bom? Muito obrigada, Ana. Secretário, inclusive, falando sobre a falta de atendimento médico, a dificuldade de conseguir uma consulta nos postos de saúde, eu estou tendo muita reclamação com relação a isso devido a férias, a licença-prêmio que os médicos estão tendo. Porque quando me perguntam, eu vou buscar a resposta, né? E aí a resposta que eu tenho são essas. Não há possibilidade de ter uma contratação. Eu imagino que esteja tendo esse aumento de férias e licença-prêmio, porque no período da pandemia ficaram sem tirar nada. Só que a população não pode ficar sem atendimento. Não é possível, de modo emergencial, para conseguir acabar com esse atraso da licença e férias desses médicos, ter essa contratação emergencial de médicos. Senhora vereadora, a sua colocação é importantíssima. Nós temos um processo em andamento para a contratação de mais 9 médicos, para exatamente atender essa deficiência na demanda. Não é? Como a senhora bem salientou, durante o correr da pandemia, muitos médicos ficaram sem férias, sem licença, e isso assoberbou até psicologicamente a vida deles. Muitos agora, com o findar ou quase findar da pandemia, optaram por tirar férias, licença-prêmio, e isso tem causado, sim, uma deficiência nos nossos serviços. E nós temos feito a redestinação de médicos, com a ajuda da nossa técnica, a doutora Alessandra, e do doutor Silvanei, que congregam com a gente na Secretaria de Saúde, a melhor prestação do serviço sem a falta do profissional médico nas 12 unidades de saúde do município, né? Poá tem 12 unidades de saúde prestando serviços de segunda a sexta, no período das 7 da manhã às 4 da tarde. A obrigação é que nós mantenhamos ali o GO, o pediatra e o clínico. Infelizmente, às vezes a quantidade de pessoas para ser atendida é muito maior daquilo que a gente pode atender. Então, a gente tem redestinado, o médico da Vila Varela atende temporariamente na Vila Jaú, ou atende no CS2, enquanto o outro vai atender no Julieta, enquanto esse processo, né, que prevê a contratação de 9 profissionais para somarem conosco em breve espaço de tempo. Esse processo da contratação dos 9 médicos, ele não é um processo dentro do assunto concurso público que eu falei ainda há pouco. Esse processo ele corre em paralelo e visa a contratação emergencial por período de 12 meses, prorrogáveis por igual período, para atender essa demanda aí. Nós tivemos também alguns pedidos de exoneração. Médicos que passaram em concursos de outras cidades, médicos que se aposentaram, houve 2 casos, não é? Então, infelizmente, acaba diminuindo o quantitativo de médico. E por falar em quantitativo médico e voltando a falar do assunto do concurso, eu gostaria de fazer uma menção aqui, se os senhores assim me permitirem, de todos os ofícios que nós recebemos, inclusive aqueles da vereadora Gilmara que eu os trouxe, também trouxe aqui o ofício 46 de 2023, da lavra do vereador, colega dos senhores, o vereador Marcílio Duarte, que aponta para a necessidade da contratação de fonoaudiólogos. Isso já está previsto aqui, falamos do assunto, então, em homenagem ao trabalho do vereador, eu gostaria de deixar claro que nós prevemos já a contratação de fonoaudiólogos no concurso e que ele também, assim como os senhores, está antenado ao trabalho e à necessidade do serviço de saúde no município e elaborou o ofício encaminhando à senhora prefeita, que nos determinou a contratação. E é isso que nós estamos fazendo. Então, vereadora, tão breve sai aí a contratação dos 9 médicos emergenciais, acho que a nossa demanda será atendida à altura. Tá bom? Só mais uma colocação.
É meio chato, mas é preciso falar. Eu estou tendo muita reclamação quanto ao atendimento nas unidades de saúde, principalmente as unidades que um dia foram estratégia e hoje não são. E não é por falta do agente de saúde, mas o atendimento mesmo em si, o atendimento humanizado que não está existindo. Teve uma moça que me procurou, aí foi lá no posto do São José, e disse que na farmácia não quiseram atender a receita dela porque não tinha o cartão do SUS. Muito bem, ela foi buscar o cartão do SUS na casa dela. Sabemos que o São José sobe e desce, é morro atrás de morro. Quando ela chegou novamente no posto, olharam a receita e falaram que os medicamentos não tinham. Ora, por que não olharam primeiramente a receita para depois pedir o cartão do SUS? Sabe, são detalhes, mas é a preocupação com o outro. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu fiquei indignada com esse relato. E esse é um relato que eu ouvi referente à farmácia, mas tem atendimento na recepção, tem atendimento em todos os lugares. Inclusive, eu já briguei com relação ao horário de vacina, que para mim tem que ser do início do plantão até o final, mas entendo que tenha uma atividade ou outra. Poxa vida, se você está sentado na sala de vacina, não tem nada para fazer, está só esperando o horário de iniciar a vacinação, por que não vacina as crianças que estão na porta? Não é horário? Tudo bem, mas elas estão ali, você está sentada conversando. Isso gera uma má impressão para a população, entendeu? E aí é isso que eu peço, um pouquinho de atendimento humanizado na saúde. Não sei se através de conversas, reuniões, palestras, dinâmicas, mas isso precisa ser trabalhado nas unidades de saúde. Obrigada. Perfeitamente, senhora vereadora. Os seus apontamentos estão sendo aqui considerados e anotados e nós vamos tentar corrigir essa deficiência. Depois, terminada a reunião, se a senhora tiver casos mais específicos, com o nome do paciente, endereço, telefone, nós vamos buscar essa humanização. Evidentemente que isso deve ter acontecido de maneira muito isolada, isso não representa o todo da Secretaria de Saúde e, infelizmente, às vezes nos escapa, aqui ou acolá, o tratar com o ser humano, o funcionário público, também é complicado. Mas estão anotadas as suas considerações e nós vamos tomar providências em breve espaço de tempo para corrigir isso. A cartilha do SUS preconiza a humanização constante. E é isso que nós estamos tentando a todo dia fazer. E, evidentemente que às vezes pode ocorrer um desvio. Consideramos aqui a população de Poá que nos assiste, as nossas desculpas por esse caso isolado e nós vamos corrigir o mais brevemente possível. Tá bom, vereadora? Muito obrigado pela atenção e pelos apontamentos. Bom, agradeço os questionamentos, as colocações, a fala da vereadora Patrícia. Acho que resta só eu. E para que a gente possa encerrar. Não, mas é justamente, vai. Não é uma não, é mais de uma. Mas eu tenho liberdade com a doutora Camila, a gente se conhece bem. Eu sei do esforço, doutora Camila, eu sei que hoje é seu aniversário, eu não quero te constranger. E nem te colocar de saia justa, mas não é isso não. As outras perguntas já foram feitas, a própria questão do atendimento, da falta da medicação, mas a questão que também, além dessas outras, o que chega para mim também, doutora, eu tenho tido muita reclamação, algumas reclamações por conta da saúde bucal. Já estive no seu lugar, eu sei das dificuldades. A gente não depende só de você. Depende do secretário, da vontade do gestor. E a gente sabe que não é tão simples assim. Mas eu vou chegar lá. Eu tenho tido bastante reclamação de que em algumas unidades o usuário, o paciente, chega e não é atendido. Então, não é atendido por conta de falta de insumo, falta principalmente de manutenção dos equipamentos também. Então, recorrente, inclusive, em algumas unidades, aí a fala não funciona lá. Então, assim, eu queria saber da senhora,
Senhora, né? Não deixa de ser. Eu sei que as providências já foram tomadas, mas assim, passa para a gente um prazo, uma previsão. Eu direcionei uma emenda impositiva no final do ano de 130 mil, alguma coisa, para ajudar nessa reposição de medicamento, de insumo, de material. Mas a gente queria saber, para que a gente possa dar um retorno para quem nos procura, se existe uma previsão, e eu já vou deixar você falar já já, mas eu queria também uma providência sua, porque eu vou ser bem direto, e a gente é profissional, já trabalhei atendendo numa unidade, já trabalhei como coordenador de saúde bucal, então a gente sabe todos os processos, como que funcionam. E nós temos dentistas e dentistas, profissionais e profissionais. E eu sei que alguns se utilizam, e desculpa os profissionais que não fazem isso, se utilizam desse argumento para não atender, né? Então, o paciente chega lá com uma dor de dente, um problema de saúde bucal, um problema na boca. Ah, não temos medicamento. Mas eu sei que em alguns tem, eu sei que um atendimento emergencial, às vezes, é possível de ser realizado, entendeu? Eu sei que dor de dente não é uma medicação que às vezes resolve, você sabe muito bem disso, a gente precisa interferir, né? A gente precisa interceder no paciente. E eu vejo que algumas dessas situações não é por falta de material, não é por falta de equipamento, é por falta de boa vontade do profissional. Isso não acontece só na odontologia, acontece em outras áreas também. Mas aqui a gente está falando da odontologia. Então, primeiro, uma explicação da sua parte de o que já está sendo feito, quais as providências que estão sendo tomadas para regularizar essa questão, normalizar essa questão do atendimento, tá? Em relação aos insumos, em relação à manutenção. E pedir para que você chame o seu grupo, chame os seus profissionais e chama na chincha mesmo, tá? Cobre isso, fiscalize, põe alguém da unidade, um gerente para cobrar, porque algumas vezes, e não é só para o dentista que a gente está falando, não, é má vontade, né? E desculpa a quem doe aí, mas algumas vezes isso parte do próprio profissional. Ah, mas esse horário eu já não faço, mas você tem que chegar um pouquinho antes, porque agora já não tem mais instrumental estéreo, esterilizar. Tem, a gente sabe que tem, tá? Então é isso, a gente sabe do seu esforço também, da sua competência, isso a gente não questiona. Mas assim, eu preciso transmitir para as pessoas o que vem, é minha área, e claro que toda reclamação nesse setor é para mim que chega. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores. Muito obrigada, doutor Saulo, pelas considerações e questionamentos. Nós estamos constantemente conversando, né, em prol às melhorias da saúde bucal. A saúde bucal passou por um período complicado, né, pós-pandemia, onde nós perdemos o contrato de manutenção odontológica, nós não tivemos o desenrolar da ata de pregão, né, dos insumos. Então, quando eu assumi a gestão, nós começamos a trabalhar com esses processos. Os equipamentos, a parte odontológica, nós trabalhamos, o senhor bem sabe disso, né? Não apenas ali com o nosso conhecimento, enfim, nós precisamos dos equipamentos odontológicos, nós precisamos dos insumos, né? Então, muitas vezes, com a falta de um ou outro, realmente fica difícil o atendimento, porém, os números mostram, né, que em nenhum momento nós paramos, né? Então, nós tentamos, a todo momento, realizar esses tratamentos. Com o senhor secretário assumindo e nos ajudando, né? Então, nós temos aí o desenrolar dos processos e hoje nós temos equipamentos com manutenções, então temos o contrato de manutenção odontológica. É isso que eu queria. Nós temos hoje um contrato de manutenção? Temos um contrato. Qual que é a empresa? Peliserve. Tá. Uma das situações é que, por muito tempo, nós ficamos praticamente 1 ano e meio sem manutenção nenhuma. Então, muitos dos equipamentos acabaram indo para uma questão de inservível, por falta de manutenção, principalmente autoclaves, né? Então, a autoclave odontológica,
é algo que hoje nós estamos batalhando para repormos, né? Nós temos processos para compras. Agradeço ao nobre secretário pela emenda parlamentar, né, que já nos ajudou a de 2000. Nobre secretário, não, nobre vereador. Vereador, desculpa. Perdão. Mas o senhor já nos disponibilizou, né, a emenda parlamentar o ano passado, e essa emenda nos ajudou bastante, principalmente com insumos. Essa emenda nós vamos utilizar para equipamentos, nós já estamos tentando, né, desenrolar esses processos. Nós fizemos capacitação de atendimento humanizado na odontologia, e confesso que nós vamos ter que fazer uma reciclagem, né? Então, isso é um trabalho de formiguinha que nós temos que ir batalhando para conseguir aí uma melhoria nesse quesito atendimento aos nossos munícipes. Eu adentrei na Comissão de Educação Permanente também, e nós temos previsão de capacitações para toda a atenção básica, né, atenção primária e secundária, no quesito humanização, então é algo que nós estamos preparando. Nós estamos tentando trabalhar pontualmente com aquele setor onde precisa ter o puxãozinho de orelha ali maior, como o vereador disse, né? Então, nós estamos tentando aí aparar as arestas e melhorar o nosso atendimento, né? Eu acredito que, com o desenrolar dos nossos processos e também com a contratação de profissional, que é algo que eu preciso, existem alguns profissionais ali que possam deixar a desejar? Sim, mas a equipe toda ela vem sendo muito unida para conseguir o atendimento, mesmo sem as 8 equipes de cirurgiões, dentistas e auxiliares que nós não temos devido à desmobilização da ESF. Então, a equipe está realmente batalhando para conseguir manter, e a gente vê os números muito aumentados, né? Também. Então, a ideia é melhorar, e com a contratação, óbvio que a gente vai poder trabalhar também com prevenção e com esse atendimento cada vez melhor. Doutor, eu agradeço. Eu sei que vocês estão correndo, mas a gente precisa de agilidade, tá? Para que isso se resolva, para que as reclamações não vai parar, mas que diminuam. E uma previsão do concurso, secretário, existe uma previsão desse concurso? Porque eu sei, só por que eu estou perguntando? Porque eu sei a demanda é muito grande, a falta de dentistas hoje, com a suspensão da saúde da família, a gente sabe que ficou mais difícil pela falta de profissionais hoje. Questão também dos auxiliares, alguns foram fazer faculdade, se debandaram, e a gente precisa hoje repor isso aí, compensar isso aí. Mas nós temos uma previsão, eu sei que não é só a saúde, é geral, mas existe uma previsão, secretário? Senhor presidente, a expectativa é que aconteça no correr de 2023. Os processos para contratação demandam prazos de lei, não é? A abertura de edital, a previsão orçamentária. Eu acho que, no melhor dos mundos, no começo do segundo semestre, eu acho que nós já alcançaremos esse padrão aí. Tá, já. Vamos torcer para que seja rápido? Sim. E claro que eu não vou deixar de fazer uma colocação aqui, mas até de uma maneira mais tranquila agora, em relação à vigilância sanitária, o Leonardo. Todo mundo sabe que eu fui alvo, especificamente eu, vereador, Saulo dentista, 30 anos de profissão, de formado, e eu fui alvo de uma ação completamente, não foi nem por conta da vigilância, até já vou adiantar, tá? Quem lacrou meu consultório de uma maneira completamente arbitrária, irregular, fora da lei, não foi a vigilância, foi o setor de obras, tá? Uma ação completamente infundada, ridícula, absurda. E você sabe disso, Léo. Tá? Você estava presente no dia. E claro que eu vou falar, a gente não vai deixar passar, mas até para a gente resolver isso aqui. Tá? E essa ação culminou com o fechamento, com a lacração, ridícula, absurda, uma lacração do meu estabelecimento, do meu consultório. Tá bom? Claro, foi resolvido isso, eu
entrei com a liminar, já está resolvida, a gente resolveu, correu atrás. E, inclusive, a gente está esperando a finalização do processo jurídico, mas claro que eu vou pedir para o Executivo providências em relação à pessoa que promoveu isso aí, na hora certa. Porque eu tenho provas. Quem foi? Eu sei quem foi que foi lá e assinou um documento completamente irregular, falso, né? Um documento falso, sem carimbo, entendeu? Mas para que não chegasse a uma situação mais grave, eu fui contido e falei, não faz. Mas nós temos, pelo menos assim, o responsável, eu sei quem foi o cara que está lá, esse eu sei. É um cara que assinou, que foi lá de uma maneira completamente desequilibrada e assinou. Eu tenho os monitores, a gente gravou tudo, a gente tem todo o ato ali, né? Fotografia, filmagem, nós temos tudo. Então, até vou mandar um ofício agora aqui, eu conversando com o advogado, a gente tem uns trâmites a seguir, e a gente vai pedir providências aos responsáveis pelo setor de obras, tá? Que foi quem promoveu isso aí. Mas serve de recado, Léo, para que você... As ações são importantes, a gente sabe, tem que ter ação, mas não dessa forma. Então, evita se envolver nesse tipo de ação, de problema, para não causar um transtorno para os colegas. A imagem acaba afetando a imagem, né? Porque vocês têm que fazer o trabalho sério, correto, o trabalho profissional. E eu sei que você é profissional, né? A gente sabe da sua competência, novo ainda, mas tem bagagem, a gente sabe que é profissional, erra também, entendeu? Então, assim, que sirva de recado isso aí, e a gente sabe que isso aqui não tem público, mas está sendo transmitido, e vai ser divulgado. Então, a gente sabe que você, né, precisamente você, não a vigilância, você participou dessa ação, mas, assim, uma ação despreparada, tá? Não vou negar, mas que culminou com o fechamento, mas não por conta da vigilância, como alguns acham, e que fique bem claro que não foi a vigilância. E que, por mais que foi o setor de obras, foi irregular, né? Foi fora da lei, foi arbitrário. Mas, assim, planeje uma ação, fiscalize. Mas por que a gente está falando isso? Para que outras clínicas, outros colegas, outros estabelecimentos não passem por esse constrangimento, né? Porque comigo, foi comigo. Para mim, talvez seja mais fácil, até por conta de eu ser vereador. Eu sou referência aqui, querendo ou não, falo com a boca cheia, eu sou referência nessa cidade, eu só tenho 30 anos de formado e um trabalho digno, um trabalho extremamente profissional. Então, assim, não abalou profissionalmente, tá? Mas se pega um profissional que talvez não tenha a estrutura que eu tenho, vocês podem prejudicar toda uma carreira, tá? Uma carreira que a pessoa sabe que não é fácil, que é difícil, né? A dificuldade para estudar, o tempo, o custo. Então, não foi a vigilância, deixar bem claro, não foi. Mas houve a participação da vigilância. Então, só para finalizar, senhor secretário, e para a gente encerrar por aqui esse assunto, tá? Até porque eu quero mais ter uma relação amistosa, uma relação boa, e que isso não se repita, porque a imagem da saúde envolve e mancha a imagem da saúde, porque é uma ação arbitrária, uma ação irresponsável. Então, está aqui o recado, eu sei que não vai mais acontecer. Agora, a fiscalização, as ações de fiscalização, a cobrança, a gente sabe que tem que existir, tá? Mas que seja de uma maneira profissional e legal, tá bom? Não tendo mais, e não é uma pergunta, é só uma colocação, tá, Leonardo? Mas está tranquilo, a gente não tem nada contra você, não, mas as coisas têm que ser esclarecidas, a gente não pode guardar. Então, a gente fala isso para evitar um outro tipo de problema. Agora, claro que referente ao setor de obras, eu tive um prejuízo, então a gente vai pedir providências, tá bom? Senhor secretário, desculpa, o senhor ia falar alguma coisa? Não, acho que é isso. Nós, da Secretaria de Saúde, estamos à disposição. É sempre um prazer vir aqui prestar contas dos trabalhos realizados na pasta. Depois da assunção ao posto de secretário, essa é a terceira vez que nós estamos aqui presentes, e a relação com o parlamento municipal, o guardião da democracia do município, é a mais amistosa possível. E, evidentemente, que
de vez em quando acontecem esses contratempos aí, como o senhor citou, mas eu acho que tratou-se de um caso isolado, superado, e certamente não haverá mais de ocorrer, não é? Mas é traumático, né? Foi essa a minha ideia de trazer isso, para que isso não aconteça mais, não só na saúde, mas em outros setores também. As ações da fiscalização, de posturas da prefeitura, via de regra, elas andam de mãos dadas com os serviços de vigilância em saúde. Mas nesse caso em específico do senhor, segundo os técnicos apuraram, e aí o Léo dispensa comentários a respeito do trabalho denotado dele no município, não foi verificado nada digno de nota e, portanto, de nossa parte, nada foi aplicado. Então, acho que já é um fato superado e vamos viver dias melhores aí. Não, agradeço. Tá. Mas é mais por conta, a gente não tinha trazido esse assunto ainda, eu acho que é viável, é válido e tem que ser colocado. E deixando bem claro que, pelo setor de obras, nada foi verificado de irregular. Então, é isso que a gente quer deixar bem claro. Então, nem de um lado nem do outro. Então, foi um problema que a gente, dentro do que a gente puder, e para que isso não aconteça, a gente quer que a pessoa que promoveu isso aí, eu acho que tem que ter, não digo uma punição, mas alguma providência tem que ser tomada. Secretário, eu agradeço, conte com essa casa, estamos aqui para ajudar, claro que vamos cobrar, né? A doutora Camila sabe que, independente de qualquer coisa, a gente tem muita liberdade, a gente se conhece há muito tempo, é colega de profissão, e claro que todo problema odontológico chega para mim, então ninguém melhor do que eu para transmitir isso aí. De resto, secretário, como eu falei, as reclamações diminuíram bastante, tá? Mas a gente sabe que tem muita coisa para ser corrigida ainda. Tá bom. E a gente queria agradecer também a presença da sua equipe, sempre aqui disposta a ouvir, a explicar, e parabenizar também esses meninos aí que estão correndo atrás e a gente sabe que estão tentando fazer o melhor possível, tá bom? Perfeito. Da minha parte está encerrado, eu não sei se alguém quer fazer alguma colocação. Tem alguma pergunta do público em casa aí, não? Não, por e-mail não chegou nada. Nada. Tá bom. E o público hoje aqui não compareceu, mas tomara que na próxima, vamos ver se a gente anuncia, divulga um pouquinho antes, para dar tempo da gente fazer uma divulgação maior, uma chamada maior. Tá bom? Senhor presidente, eu gostaria de tomar a palavra por uma última vez para agradecer imensamente aqui aos colegas, os nossos colegas de trabalho, a equipe. E eu insisto em dizer que ninguém chega em lugar nenhum sozinho, não é? Então, para que essa prestação de contas ocorresse, 22 unidades lá na ponta trabalharam durante 4 meses para que nós pudéssemos apresentar aqui esses números e o trabalho de hoje. Então, nós temos pouco mais de 500 servidores públicos na Secretaria de Saúde do município de Poá, congregando esses 22 ou 21 serviços que prestamos. Então, eu gostaria que eles se sentissem aqui representados na figura da Tati, aqui presente pela primeira vez na audiência conosco. Não é? Está nervosa ainda, Tati? Senhor secretário, eu tinha uma pergunta para a Tati, que eu tinha esquecido. Agradecer ao senhor, à vereadora Gilmar e aos demais vereadores presentes. Cumprimentar aqui o doutor Fábio Marangoni, ao Ivan, diretor das unidades básicas, a Gi, forma carinhosa pela qual é chamada, a Joyce também, que estava nervosa e veio aqui a primeira vez hoje prestar contas, a doutora Camila, não é? Do Centro de Especialidades Odontológicas, a Ana aqui conosco, na coordenação de assistência farmacêutica, e eu deixei o Léo por último, porque a mágoa acho que já foi superada, não é? Tranquilo. A mágoa foi superada e está tudo certo aí, não é? Tranquilo. Isso é o mais importante. Então, senhora presidente, agradecer a senhora também pelos apontamentos feitos. Estamos sempre à disposição. Que Deus abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, senhor secretário, mais uma vez agradecer a equipe de vocês e a toda a estrutura aqui que ajudou a gente aí na transmissão, tá? E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022. Obrigado, boa tarde.